A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Temos aqui o superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Nós temos aqui também as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei aqui discorrendo com vocês aqui, meus queridos, essa lição que é de número 8, que é a lei e os evangelhos, eles revelam Jesus. O texto áureo está em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4, que nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então a leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, como também em Lucas, do capítulo 1, e do versículo 1 ao verso de número 4. Nós temos aqui o tópico de número 1, que nós vamos comentar aqui sobre o Pentateuco e as leis de Deus. O tópico de número 2, os evangelhos e a mensagem de Cristo. E o tópico de número 3, a mensagem transformadora. Eu gostaria que vocês aqui já pegassem o papel, a caneta para fazer as anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que com certeza vai ajudar vocês muito aqui nessa lição. Beleza? Quando a gente olha aqui para o tópico número 1, o Pentateuco e as leis de Deus, o Pentateuco, eles referem-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e também Deuteronômio. A maior parte tanto da tradição judaica como também da cristã, eles acreditam a Moisés a autoria primária do Pentateuco. E estes 5 livros formam o fundamento teológico da Bíblia. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e telchos, que significa então 5 volumes. O comentarista da lição aqui destaca então de praxe, que é estudar a lei sobre os 3 aspectos a saber. Primeiro, morais, que possui a validade permanente para todos os povos. Segundo, cerimoniais, que trata então da liturgia religiosa dos judeus. E civis, que dizem, que é de respeito às responsabilidades do israelita como cidadão dos céus. Entretanto, queridos irmãos, a grandeza da lei vai além do que nós podemos imaginar, porque através dela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo Jesus. Para mostrar como isso se deu, vejamos alguns exemplos de algumas maneiras que a lei ela aponta para Jesus. Primeiro, a lei ela nos mostra a necessidade de Jesus. O Pentateuco, todo o Antigo Testamento, ele faz isto colocando então diante de nós a lei de Deus, resumida em 10 mandamentos. Assim então, como olharmos no espelho permite que a gente vai ver a sujeira em seu rosto. A lei então de Deus, ela nos permite ver o nosso pecado. Então o apóstolo Paulo escreveu: pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e verso de número 20. Uma vez que você veja o seu pecado e a necessidade de um Salvador, então você deve olhar para Jesus como aquele que morreu para pagar a penalidade pelo seu pecado. Paulo então ele escreveu assim: a lei em Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Muito bem. Então, segundo, a lei ela aponta para Jesus nas suas profecias messiânicas. Um exemplo, Isaías 53, a gente vai ver aqui escrito há 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz
que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Então o castigo que nos traz a paz, ou que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías capítulo 53, do versículo 5 ao 6. Todos nós, tal como ovelhas, nós desviamos cada um dos nossos caminhos, e se faltou para o seu próprio caminho, né? E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os céticos, eles afirmam que a profecia ou as profecias, elas poderiam ter sido escritas após o ministério terreno de Jesus. Mas isto é um engano. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico, ela foi concluída em algum momento entre 200 a 150 a.C. Isso significa que, pelo menos, um intervalo de 200 anos entre um momento em que as profecias foram registradas em seu cumprimento em Cristo. Isso é fato. Terceiro, muitos temas do Antigo Testamento anuncia Jesus também a sua obra. Por exemplo, o Cordeiro Pascual retrata Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João capítulo 1, versículo 29. O templo em Jerusalém era apenas um tipo de Cristo Jesus, o nosso verdadeiro templo, como está em Apocalipse 21 e 22. O sacerdote, os sacrifícios que eles ofereciam ali, prefiguravam então Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote e o sacrifício final pelo pecado. Como está em Hebreus capítulo 4, e do versículo 5, e como também do verso 9 ao 10. O êxodo, a libertação do israelita da escravidão dos egípcios, é apenas um antecurso de Jesus nos libertando da escravidão, do pecado e também da morte. Referindo-se então às escrituras do Antigo Testamento, Jesus então disse: são eles que testificam de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, acreditaria também em mim, porque ele escreveu no meu respeito, ele escreveu o meu respeito, como está em João capítulo 5, verso 39 ao 46, e como também está em Deuteronômio, do capítulo 18, do versículo 15. As escrituras antigas do Novo Testamento, elas falam uma só voz, né? Eles falam de Jesus, de Benjamim, eles falam do Antigo Testamento, ou seja, uma sala mobilada e mais mal iluminada. Então, no Novo Testamento, queridos, nada é acrescentado a não ser a luz, Cristo. Quando a gente observa aqui sobre os evangelhos e a mensagem de Cristo, entrando aqui no tópico número 2 e fazendo aqui, queridos, um resumo entre o tópico número 2 e também do tópico número 3, tá bom? Vai ser uma aula muito resumida. Quando a gente observa aqui os evangelhos e a mensagem de Cristo, que é o tópico número 2, o evangelho, verdadeiramente, queridos irmãos, é a boas novas. Então, o poder do evangelho influenciou comunidades, culturas e nações ao longo da história. Se você está procurando um ensino sólido sobre os conceitos, ou seja, o Evangelho, Romanos é um ótimo lugar para você começar a sua introdução. Paulo oferece então mensagens condensadas do Evangelho que vale a pena estudar. Vamos entender agora o que do Evangelho. Beleza? Mergulha comigo aqui, por gentileza. O que do Evangelho? Em Romanos capítulo 1, do versículo 3, Paulo, ele escreveu quem é o Evangelho. Ele trata assim desse Jesus, que é tanto o Filho de Deus como tanto o Filho de Davi, como também o Filho de Deus vivo. Jesus é Filho de Deus no sentido que ele é eternamente criado, gerado pelo Pai, né? O Credo de Nicéia, do século IV da década de Cristo,
definiu Cristo como o único Filho de Deus, gerado do Pai antes de todas as eras. Então, no Credo de Nicéia, esse concílio, ele foi só para tratar sobre a humanidade e a divindade de Jesus, certo? Por isso que nós cremos que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus em todos os seus aspectos. Muito bem. Então Deus, ele é Deus de Deus e luz da luz, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito da mesma essência do Pai em termos simples, tá bom? Então o Filho é uma pessoa distinta do Pai, eles não são apenas uma forma diferente das mesmas pessoas, mas eles compartilham a mesma natureza, os mesmos atributos. Tá certo? Então o Filho de Deus também significa o Messias de Israel, o Rei ungido de Deus, para o fim dos tempos sobre o seu povo, tá bom? Então a expectativa é que este rei seria o descendente de Davi. Como está em Ezequiel, capítulo 34, verso 23, como também do capítulo 37, verso 24. E viria então da cidade natal de Davi, Belém, como está em Miqueias, o profeta Miqueias profetizando aqui no capítulo 5, verso 2, e em Romanos, nós vamos observar aqui no capítulo 15, verso 2 em diante. Então Paulo refere ao seu pai Davi, a Samar de Jesus, ou seja, a raiz de Jessé. E no Novo Testamento, frequentemente, nós vamos conectar então a messianalidade de Jesus como Davi. Inclusive aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma menção que Jesus é da linhagem davídica, né, da tribo de Judá, a genealogia. Partindo então do livro de Mateus, capítulo 1, Lucas também no capítulo 2, do versículo 11, e Apocalipse também no capítulo 5, do versículo 5. Não vou ler referência porque senão tomaria muito tempo dessa aula. E Jesus é este Messias, o governante designado por Deus sobre Israel, que também é de todas as nações como a sua herança, como a gente observa aqui em Salmos, de número 2, do verso 8. Além ser da linhagem de Davi, então Jesus também ele é o destinatário de uma designação especial do Pai em sua ressurreição. Meus queridos irmãos, a nomeação não é, ou seja, algum tipo de mudança da natureza de Jesus, mas vem porque Deus ele trouxe uma nova realidade à existência. Então o reino de Deus veio com ele, o rei designado por Deus para aquele reino. O seu filho, como o Apocalipse coloca então, veio a salvação, né? E o poder que o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Não é o que Jesus tenha recebido em uma promoção ou alguma nomeação especial de poder, mas após a ressurreição ele não está mais sujeito à fraqueza humana na terra, mas ele é exaltado à destra de Deus para reinar sobre a nova criação que Deus inaugurou. O que do Evangelho? Então, em Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17, Paulo resume que o Evangelho ele dá um resumo compactado das boas novas, comprimindo então em 2 versículos em que ele expandirá mais tarde. Natureza, alcance em meio ao Evangelho. Queridos irmãos, indo para a conclusão aqui e ao término desta aula, nós vamos observar aqui que a natureza do Evangelho é o poder de Deus. O mesmo poder da criação do mundo na ressurreição de Jesus dos mortos está em ação quando nós, seres humanos fracos, compartilhamos do Evangelho. O seu alcance é o global, embora, queridos, os judeus que ouviram o Evangelho primeiro e os gentios passaram a aparecer apenas 2 nações. Então,
representa então todas as nações, gentios, a que significa qualquer um que não seja judeu. Aqui significa então qualquer um que não seja simplesmente judeu. Então não há parte no mundo obscura ou muitos perdidos para as boas novas. Então o meio de receber estas boas novas é crendo, confiando em Deus e crendo nas promessas de Deus sobre Jesus. Então como está em todos os aspectos da palavra de Deus. Então aí nós vamos observar aqui os efeitos desse evangelho. Além da natureza, alcances os meios do evangelho, Romanos 1, 16 e 17, escreve 3 efeitos. Primeiro, um efeito é a justiça. Paulo, ele então expandirá isto mais tarde. Mas em resumo, a justiça refere-se então ao estado de eu ter obedecido a todos os requisitos de Deus. Como está em Deuteronômio capítulo 6, do verso 25. Então o milagre das boas novas é que, embora fora de Cristo sejamos pecadores ímpios, mas Deus nos vê como justo. O nosso estado é como se estivesse cumprido completamente a vontade de Deus. Como está em Romanos capítulo 4, verso 5. A raiz da palavra para a justiça é a mesma que o verbo justificar. Deus já nos deu esse estado de justificado, quando nós aceitamos a Ele. Muito bem. Segundo efeito é a salvação. Um segundo efeito é a salvação. Beleza, irmãos? Por quê? Porque embora na teologia e na linguagem cristã comum, salvação significa um termo bastante geral. Paulo, ele geralmente significa em um sentido mais específico. Ele normalmente quer dizer então com isso, não é o que Deus fez por nós, mas é o que Deus fará. As próximas duas referências à palavra na carta em Romanos 5, 9, 10. Romanos capítulo 5, do versículo 9 e do verso 10, onde Paulo diz que seremos salvos da ira de Deus. Então, a salvação da Bíblia é a salvação de algo enquanto precisamos, que está sendo salvo da justiça da ira de Deus contra nós. E nós vemos como é maravilhoso é Deus. Por isso que a igreja, nós defendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus vai nos livrar da ira, da sua ira que será derramada na grande tribulação. Isto é fato. O efeito final é a confiança. Queridos irmãos, isto vem desse conhecimento que Deus nos salvará no final do julgamento vindouro. Paulo, ele diz que nós temos motivo de nos... Paulo diz que nós temos motivo de vergonhar. Mas por que motivo? Ele podemos então, assim, por exemplo, assim, ou seja, ele, Paulo, que nós podemos ter preocupação de curto prazo, mas no final das contas temos a certeza do amor de Deus, será a proteção e o dom da vida eterna, como está em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 12. O mundo está no enrosco danado, o mundo jaz no maligno, mas Paulo ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Ainda que algumas pessoas querem nos envergonhar, mas nós não podemos nos encurvar diante do adversário. Levantar a cabeça e avançar, porque a igreja, ela é a representante número 1 de Cristo aqui na terra. Isso é fato. Então Paulo ela tem essa confiança não porque ele é o apóstolo, mas porque ele é um cristão. Ele diz que está confiante não porque Deus o designou como um vaso escolhido, mas por quê? Porque o evangelho é o poder da salvação, portanto podemos ter essa mesma confiança. E este é o evangelho, as boas novas, que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, finalizando aqui, queridos irmãos, fazendo um resumo aqui, indo para a conclusão do número 3, uma mensagem
transformadora. Aí nós temos aqui a transformação do caráter, a restauração da família, a regeneração da sociedade. Então Deus ele muda a personalidade, Deus ele muda o caráter da pessoa, Deus ele muda a atitude da pessoa em todos os aspectos. Claudines, nunca vi falar isso, pois Deus fez isso comigo, eu sou testemunha disso. E Deus faz por muitas pessoas. Deus muda o caráter, Deus ele muda o instinto da pessoa como ele era e como ele é agora, beleza? Então Deus muda a sociedade. Eu sempre costumo falar uma palavra muito interessante, uma palavra grega chamada metanoia, que é convergir, mudança de mente, voltar para trás, mudança de rota. Voltar para Deus, arrependei-se. Então isso é importante. Irmãos, vamos questionar o nosso professor na sala de aula presencial. Tá certo? Então vamos aprender juntos. É na presencial que a gente aprende mais. Mas como essa aqui é uma aula muito resumida, eu fico com ela aqui e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.